Pai, estamos aqui, Senhor, porque decidimos te ouvir, decidimos te louvar, decidimos te adorar. Não estamos aqui por um acaso, não viemos aqui a este lugar tratar algo comum, algo apenas natural, como uma escala, como algo, Pai, natural. Não, Senhor, viemos por você. Aqui está corações sedentos, aqui está filhos famintos por uma palavra, por uma direção, por uma orientação, por um consolo, pela tua direção, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, esse lugar é seu, nossas vidas são suas. Você tem liberdade para agir, para operar. Esse lugar está sendo preparado, Pai, para receber a tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que vai onde não podemos ir, que faz o que não podemos fazer. Você conhece cada um pelo nome, você conhece cada um que está nos assistindo, você conhece cada um que irá assistir essa palavra, Senhor, e que você encontre corações férteis, terras férteis, Pai, para receber a tua palavra que dá força, a tua palavra que levanta o cansado, a tua palavra que tem todo o poder para mudar toda direção, toda e qualquer situação, todo decreto humano. Obrigada, Pai, porque não será eu só estou aqui, Senhor, para entregar, Senhor, aquilo que você me confiou. Seja livre, Espírito Santo, usa-me como queres, alcança-nos cada um de nós, muda a realidade de nossas vidas nessa noite, que não saiamos daqui como entramos, pesos nunca mais, dúvidas nunca mais, incredulidade nunca mais, tudo aquilo que vinha impedir de meus irmãos receberem a tua palavra, eu declaro falência, eu declaro rejeição, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Graça e paz, igreja. Boa noite, vocês estão bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Leila, mas eu creio que todo mundo já me conhece, né? Eu me chamo Leila e é um prazer estar aqui essa noite, compartilhando com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? E deixa eu começar fazendo uma pergunta a vocês. Quem aqui já pensou em desistir de algo? Quem nunca, não é verdade? Todos nós. E sabe que não é diferente porque somos filhos de Deus, porque temos essa palavra. Até porque na Bíblia fala que no mundo teremos aflições. Mas o que ele diz em seguida? Tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu já venci por vocês, não é verdade? Mas no mundo, hoje em dia, está acontecendo tantas coisas, vocês concordam comigo? Tantas coisas que têm desmotivado as pessoas, que têm colocado incredulidade, que têm colocado falta de fé, falta de força. Tantas coisas vêm acontecendo, que a gente, por estar envolvida nesse mundo, a gente também é atacado. Não é verdade? Mas eu estou aqui para te entregar algo bem precioso da parte de Deus. Sabe o que é que Deus disse para mim, para dizer para vocês? E eu fui a que mais recebi, amém? Que você não desista. Porque vai valer a pena chegar lá. Está bem pertinho. Não desista. Vai valer a pena. Esse é o tema da ministração de hoje. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Marcos, capítulo 4. A partir do verso 35. Vai colocar aqui no monitor? Coloca aqui, por favor. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago? Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morreremos?
Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos. Sabe, tem outra versão que diz assim: já era tarde. Já era tarde. E quem não conhece essa passagem da Bíblia, Jesus já tempestades os discípulos, todo mundo conhece, sim ou não? Todo mundo não conhece? Mas tem algumas peculiaridades dentro desse texto que a gente vai trabalhar ele hoje. Talvez você nunca reparou isso. Mas hoje as escamas, hoje aquelas pérolazinhas que estavam escondidas, elas vão vir à tona. Vocês recebem? Vamos lá. Todo mundo já conhece essa história, então não tem necessidade de eu lê-la novamente. Então vamos tentar ir por parábolas, tentar por partes. A Bíblia fala que já era tarde. Já era tarde. Jesus tinha passado um dia todo junto com os discípulos e curava, e manifestava o poder, e tinha muitas pessoas ao lado dele, pessoas que acreditavam, pessoas que eram incrédulas, pessoas curiosas. Estavam assim de gente, ele rodeado, mas chegou num tempo certo de um dia, daquele dia, que já era tarde, e ele deu um comando aos discípulos. Mas a Bíblia deixa claro, já era tarde. E eu não sei o que é que tem sido tarde para você. Muitas vezes a gente trabalha dizendo assim: o tempo está passando tão rápido, eu não vou ter mais oportunidade. Os cabelos brancos chegaram, as rugas apareceram, os filhos cresceram e já saíram de casa. Eu vejo todo mundo indo na fila, menos eu. Meus sonhos se perderam no meio do caminho. Eu já tentei tanto, eu já orei tanto. O que é que tem sido tarde para você? O que é que você tem analisado? E tem dito, está tarde. A Bíblia fala de muitas coisas que aconteceram, que muitos deles disseram, já é tarde. 2 exemplos que eu vou dar aqui a vocês. O primeiro foi as 2 irmãs e um irmão, Marta, Maria e Lázaro. Elas conheciam demais o que havia em Jesus. E não era só de ouvir falar, elas presenciaram. Elas viam, elas recebiam um amigo, um mestre dentro de casa. Mas num determinado momento, Lázaro, o amigo de Jesus, é acometido por uma enfermidade. Todo mundo também já conhece essa história. E o que aconteceu? Uma das irmãs manda chamar o mestre. Mas ele só chega no 4º dia. E quando ele chegou, qual foi o cenário que ele encontrou? De morte e de tristeza. E a mesma que mandou a mensagem disse: se o Senhor não tivesse demorado tanto, se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido não. Agora é tarde. Por outro lado, temos Paulo e Silas na prisão. Uma situação totalmente difícil. Pagando pelo que não fizeram. Sofrendo, numa cela fria, rejeitado, abandonado. A gente não gosta nem de imaginar como é que era aquela situação. Parecia tarde para eles também. Mas à meia-noite, na viração de um dia ruim para um dia novo que estava para chegar, eles decidiram ficar com o que eles viram e ouviram. Eles decidiram agarrar aquilo que eles tinham aprendido. E sabe o que foi que eles fizeram? Não murmuraram. Tinham tudo para isso. Não é verdade? Eles tinham tudo para reclamar daquela situação. Mas nada disso eles fizeram. Eles adoraram. E grande foi o resultado. E aí eu te pergunto, quem somos nós? Aqueles que estão do lado do que já é tarde demais? Ou somos aqueles que dizem, não, a circunstância está do meu lado. Está gritando, está apertando, está doendo, está maltratando. Mas eu fico com o que eu aprendi. Eu não solto o que Deus me ensinou. Eu não largo o que eu consegui.
Não vou abrir mão disso. Eu sei que Ele está comigo. Quem somos nós diante disso tudo? Sabe qual é o nosso problema? A gente trata muito Deus com a régua de medir. A gente limita muito Ele para agir. A gente se compara com o irmão. Ah, porque a Ana está lá na frente. Chegou ontem. Já conseguiu isso, isso e isso. Eu vim orado tanto. Muitas vezes pelos mesmos motivos de oração. Cadê? E aí? Você tem que entender o seguinte, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O Cronos e o Kairos, eles não são iguais. Deus faz tudo no tempo certo. A própria Bíblia declara que há tempo para tudo. Não queira comparar com o seu irmão. Não use uma régua de medir com ele. E muito menos do céu para a terra. Não é assim que as coisas funcionam. E continua seguindo a história. Jesus vai, reúne os discípulos e diz: vamos para o outro lado da margem. Percebe que isso é uma direção? Isso é uma instrução. Vamos para o outro lado da margem. Ele deu essa instrução aos discípulos, mas ele não deu o que ia acontecer no percurso. Ele só deu a direção. Ele não falou, vai acontecer isso, não. Ele disse, a gente vai sair daqui e vai para lá, junto, e vamos embora para lá, que a gente tem coisa para fazer lá. Aí os discípulos, o que é que eles fizeram? Tá certo, vamos. Vamos separar aqui os barcos, colocar o Senhor no barco com uma turma, a gente vai na outra e vamos despedir a multidão. As multidões que nos cercam, as multidões que têm nos seguido, nos acompanhado, nos observado. Que tipo de multidões são essas? Moisés conduziu uma grande multidão. Mas aquelas pessoas, elas não estavam em concordância em muitas coisas. Elas não criam, nem todas, lógico, nas mesmas coisas. Não estavam dispostos a comer o que tinha, a viver da mesma forma que tinha. Ou seja, não estavam juntos, alinhada, concordando, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Foram até uma parte do caminho, mas depois daquela tapinha nas costas, diz, te vira, segue, visto que isso não dá para mim não. Quem são as multidões que têm cercado você? Sabia que quando os discípulos disseram, desce pé das multidões, eles separaram as multidões e seguiram. O Senhor estava querendo dizer o seguinte, assim, com eles. O que eu tenho para tratar não é com todos, é com muitos. Não é com todos, são com poucos. Para esse processo, para isso que eu preparei, não vai todo mundo. Para isso que eu preparei, não vai caber todo mundo. Para isso que eu estou te chamando, você não vai levar teu celular, você não vai levar seu esposo, você não vai levar seu título, seu trabalho, sua vida. Você não vai levar nada, é você e eu. Apenas isso. E muitas das vezes, na maioria das vezes, se assim eu posso dizer, a gente tenta dar um jeitinho, sabe? Não, mas vai caber. Não, vou levar escondidinho. Não, vou fazer de tal forma. Com Deus não vai servir. Tem coisas que é só você e Deus. Por quê? Não sei. Se Ele te escolheu, se Ele te chamou, e se você está passando por um determinado tipo de situação, você tem que entender, existe algo lá na frente. Existe um propósito sobre tudo isso. E nessa história, nesse espaço, não cabe todo mundo. Seguiram, despediram as multidões e foram para o mar. Vamos embora para o mar. No meio do caminho, diga assim comigo, no meio do caminho. No meio do caminho, acontece uma tempestade, chegou ela. Eita. Chegou uma tempestade forte. Tem umas tempestadezinhas que é só aquela chuvinha, né? Mas que estava lá não foi nada dessas fininhas, não. E aí, os discípulos que conheciam bem o mar, trabalhavam, tiravam o sustento, viviam daquilo, perderam o controle.
Aquilo que eles mais sabiam fazer parecia estar desmoronando, feito água nas mãos dele. Aquilo que eles dominavam fazer, com toda segurança e confiança, tinham perdido o controle. E eles começaram a tentar resolver. E o mestre fazia, sabe o quê? Dormia. Ele descansava na popa do barco. E eles lá naquele tumulto, vamos tentar. Para completar a história, começou a entrar água no barco. A situação já não estava fácil. A pressão estava de torar. A tempestade sem passar. Eles tinham conhecimento de tudo aquilo, mas dali não estava servindo mais de nada, porque eles tinham perdido totalmente o controle da situação. O que eles estavam tentando fazer na força do braço, naquele momento, nem no entendimento de cada um, não estava servindo de nada. Era mais do que isso. Eles não estavam sabendo lidar com a situação. Para completar, as águas começaram a chegar dentro do barco. Já imaginou a cena? Dava para piorar? As águas começaram a chegar. E aí o Senhor foi e tratou comigo. As águas dentro do barco. As águas dentro do barco. As águas dentro do barco. Que tipos de águas têm entrado na minha vida? Eu tenho sido uma esponja ou eu tenho sido um filtro? Que vozes eu tenho escutado? Quais os conselhos que eu tenho escutado? A quem eu tenho procurado? Sabia que quando o barco está pesado, o vento passa por ele e derruba? E se ele derrubar, ele vai afundar. E se ele afundar, vai complicar muito mais, porque vai dar um trabalho muito grande para conseguir encontrar o barco. As águas entraram dentro do barco. E aí foi quando eles ficaram nervosos e começaram, mestre, a Bíblia fala que eles clamaram. Não foi uma coisa como que eu estou, chama fulano aí não. Eles estavam num desespero tão grande, diante de uma circunstância tão difícil, tão desesperadora, uma situação que eles não tinham mais o domínio, não tinham mais força, não tinham mais o entendimento, não era a letra, não era o estudo, não era mais nada do que eles tinham aprendido com o Senhor, até aquele momento que estava resolvendo nada. Até porque os sentimentos estavam agindo. Não dava tempo mais de pensar, porque a alma estava inquieta demais diante daquele quadro, diante daquele cenário. E aí eles clamaram, mas eles clamaram com toda intensidade. Mestre, não te importa que a gente pereça. E muitas vezes a gente está nessa situação. Senhor, onde é que o Senhor está que não está vendo o que está acontecendo comigo? Eu já pedi, eu já clamei, eu já procurei. Eu já fui no banco. Eu já liguei para a Sivoneide, ela não responde. Eu estou precisando de ajuda, eu não tenho a quem pedir, Paula. O que é que eu vou fazer? Acorda, Senhor, me ajuda. Não me deixa perecer aqui nessa situação, não. Perdi o controle, eu não sei o que eu fazer, eu estou aqui. Na tua dependência. E quantas vezes a gente tem trocado essa posição? Muitas vezes, da gente ir procurar o Senhor, a gente vai procurar um irmão. Meu irmão, entende, isso é lícito. Mas aquilo que é prioritário não é para ser trocado. É Deus. Eu tenho que ir lá na fonte. Não é eu só clamar quando eu perder o controle da situação, não. Isso não existe. Depois que a situação está desmantelada, dá um trabalho. E grande. Enorme. Você tem que ir lá na fonte antes. Senhor, chegou o dia mau. Senhor, chegou essa situação, não estou tendo controle. E aí, Pai? Me ajuda. O que é que eu vou fazer agora? E aí, a Bíblia fala que o mestre desperta. Aleluia. Aleluia.
Ele despertou. Alguém me chamou. Alguém está me chamando. E está em perigo, porque o local que eu estou não é um lugar seguro, não. Aos olhos dele, não. Alguém me chamou. Ele olhou e viu que estava tudo lá. Aquela situação. E um caía, e o barco enchia d'água, e tome vento, e tome isso, e toma aquilo. E ele lá, meu Deus, esse homem não acorda. Acordou, e agora? Vinha socorrer a gente, pelo amor de Deus, pelo amor do seu nome, faça alguma coisa, mas tire a gente dessa situação. A Bíblia diz que ao despertar, o Senhor tomou a frente deles. Vocês estão entendendo? Vocês estão recebendo até alguma coisa até agora? Ele foi até a frente deles. Sabe o que foi que ele fez? Parafraseando. Ele olhou para os discípulos e disse, vamos trocar de lugar? Vocês entram no descanso agora. E deixa que eu tome a rédea. Deixa que eu tome a direção. Deixa que eu vou fazer. Eu sei o que é preciso ser feito. Eu cheguei para socorrer. Eu cheguei para ajudar. Descansa que agora eu faço. Descansa que agora eu vou agir. Descansa que eu sei o caminho. E eles descansaram. E aí o Senhor deu uma ordem ao mar. Deu uma ordem ao vento e ao mar. E eu fui estudar um pouco. Por que essa ordem? Do vento e depois do mar, da tempestade. E de uma forma bem resumida, aquela região era cercada de montanhas, onde os ventos fortes batiam e agitavam muito as águas. E a gente sabe que isso na geografia tem aquele processo das águas com a nuvem do céu e gera tempestade e tudo isso. Então, sabe o que é que Deus fez? Ele foi na raiz do problema. Ele foi na raiz do teu problema. Foi lá que ele foi. E ele deu uma ordem. Acalme-se, aquiete. Depois que ele saiu de lá, ele foi para a tempestade. E sabe o que é que isso significa, irmãos? Justamente a questão do vento forte é onde estão as nossas dores. São as coisas que você tem guardado dentro de você, que precisa ser tirado dessas raízes que estão te atrapalhando. Amargura, falta de perdão, obra da carne, engano, mentira, desobediência, falta de temor e tantas coisas mais que tem te impedido. E o Senhor precisou de ir nas raízes, arrancar, tirar, jogar fora, para depois cuidar dos sintomas. Foi assim que ele fez. Ele falou com o vento e ele falou com o mar. E os discípulos ficaram tudo, ó. A gente já teve tanta coisa, mas não como essa. E aí, depois que passou tudo isso, a Bíblia também nos garante que chegou o tempo da bonança. A bonança chegou, a recompensa chegou para eles. Aqueles que eles estavam esperando, eles conseguiram. A recompensa veio. Eles não pularam do barco. Se eles tivessem pulado do barco, não ia ter testemunho para contar. Eles não pularam, eles decidiram ficar ali. E houve a recompensa. Mas assim que terminou essa recompensa, mais na frente um pouco, Jesus olhou para eles, juntou eles e disse assim: por que vocês tiveram tão pouca fé? Vocês andaram comigo, vocês aprenderam de mim, vocês escutaram, vocês presenciaram. Eu dei a minha palavra a vocês. E por que vocês foram tão tímidos ao ponto de ter tão pouca fé? Sabe, queridos, a gente tem vindo para o culto, a gente tem uma palavra boa. Amém? A gente não anda faminto, não. Quem disser tem que reavaliar isso aí. Porque a gente anda suprido, abastecido de alimento forte, puro, verdadeiro, sem mistura. Então a gente tem uma palavra boa, a gente tem as oportunidades de estarmos aqui dentro da igreja para louvar e engrandecer ao Senhor.
A gente tem visto testemunhos, tem nos alegrado, temos provado de tantas coisas. É ou não é? E porque muitas vezes, diante de uma situação, a gente parece que esquece tudo que aprendeu. A primeira reação é o quê? Já é tarde. É mais fácil eu largar, porque já é tarde. Homens de pequena fé, isso é muito forte. Não queira ser chamados de homens de pequena fé. Não queiram. O que vocês têm já é um grande passo para vocês não serem chamados de filhos de pequena fé. Isso é injustificável. E passando todo esse processo, todo esse período, nada eles responderam. Nada. Absolutamente nada. Mas daí eles ficaram. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Os discípulos estavam querendo dizer que não era o fato de não conhecer Jesus. Lógico, eles conheciam Jesus. Mas eles passaram a entender quem é esse homem que só ele faz o que ele faz. E lá em Marcos capítulo 5, versículo 1, diz que eles chegaram na outra margem. Eu creio que vocês estão entendendo tudo o que está sendo transmitido a vocês aqui nessa noite. Eu creio, verdadeiramente eu creio. Para você que está assistindo, para você que vai assistir essa ministração também. Sabe, o Senhor entrou em cena. O Senhor tem que ir na causa daquilo que ainda está atrapalhando de você ir mais além. Ele precisa ir lá, nos ventos. Ele precisa ir lá na raiz, arrancar o que está te atrapalhando. É mais fácil, muitas vezes, a gente culpar quem não tem culpa. É muitas vezes a gente transferir a responsabilidade para as pessoas, para o próprio pai. Baseando numa régua de medir. Baseando num peso errado, numa medida errada, numa opinião errada, numa força errada, num entendimento errado. Ou você confia ou você não confia. Ou você crê nessa palavra ou você não crê. Eu sei que é difícil, eu sei que dói. Eu sei. Vocês não estão diante de uma pessoa que é ilesa a tempestades, não. Quantos ventos fortes me atacam. Mas qual a minha posição? De dizer que, já é tarde? Ou de chegar e dizer, Senhor, eu fico com a tua palavra. A tua palavra me garante que eu não estou sozinha diante dessa situação. A tua palavra diz que 1000 vai cair ao meu lado, Pai. Que por 7 caminhos o diabo vai sair da minha frente. Que eu sou mais do que vitoriosa em você. Que me fez mais do que vitoriosa sobre cada circunstância. Qual a tua posição? Tem saído o que da tua boca? Do teu coração, das tuas palavras. Quem tem sido você? Multidão. Você tem dito o que ao seu irmão? Quando ele chega aqui triste e cansado. Irmão, vai passar. Se acostume. Ou você tem dito, meu irmão, se levante. Você é mais forte por dentro do que por fora. Teu pai é vivo e está com você sobre essa situação. Se levante e erga a cabeça, o teu socorro vem do alto. Quem tem sido você nessa história? Quem tem sido eu e você nesse contexto? Aquele que vai ser chamado de pequena fé. Tem vindo para o culto, tem participado de vigília, tantas conferências, tantas oportunidades. E do que vai adiantar? Se quando chegar a hora do vamos ver, que só está você sozinho, sem a multidão. E você dizer, já é tarde. Desisto. O vento, a água entrou no teu barco. E o vento soprou. Esse percurso, meu irmão e minha irmã, é justamente onde Satanás se aproveita. Diga assim comigo, no meio do caminho. São das piores coisas que acontecem. Falem comigo, no meio do caminho. São onde Satanás se aproveita para lançar tudo para
Mas no meio do caminho, eu não estou sozinha. No meio do caminho, eu estou com meu Pai, que me garante que eu vou chegar em terras secas, que eu vou chegar no outro lado. Não importa o processo, não importa a circunstância, Ele me disse que eu vou chegar, e eu vou chegar com meus pés secos, e vou testemunhar que Ele fez, faz e continuará a fazer. Nosso Pai não mudou. Se levante por dentro nessa noite. Tudo aqui está sendo como um banquete. Os louvores, a oração e a própria palavra. Deus não ia reunir filhos em vão. Você sabe a tempestade que você tem enfrentado. Você sabe a dor, a rejeição. Você sabe a sua frustração. Você sabe o seu limite. Você sabe quanto tem esperado. Você sabe quanto você tem orado, tem buscado e ainda não se manifestou. Você sabe a tempestade. Você sabe. Não me interessa saber, mas você sabe. Mas uma coisa eu te garanto. Na hora que os discípulos ficaram, mestre, socorre! Não te importa que a gente vai perecer. Não seja como eles. Busque antes. Mergulhe antes. Ele vai te dar a direção. Ele vai te dar a resposta, a instrução que você precisa. Tudo tinha um propósito. Chegar na outra margem significava, sabe o quê? Libertar a vida de um único homem que estava possesso. Uma legião de demônios. Toda tempestade tem um propósito lá na frente. As tempestades passam. E o objetivo maior é a gente testemunhar. E dizer para o próximo, não desista. Vai valer a pena. Doeu. Como doeu. Cansou. Tirou tudo de mim. Mas valeu a pena confiar. Valeu a pena acreditar. Olha eu aqui de novo, para contar. Não é verdade? Essa próxima história, meu irmão, seguindo aqui na Bíblia, também no mesmo capítulo fala de Jairo. Eu já estou terminando. Fala de Jairo. Que Jairo também foi acometido de uma tempestade. A história você já conhece, amém? Está lá no livro de Marcos também, mais à frente um pouco. E eles pegaram Jairo, chefe da sinagoga. Lá estava o Senhor, também no meio de multidões. Sempre ele vivia cercado de pessoas. E o que aconteceu, num determinado momento que Jairo ia pedir ao Senhor para ir ajudar a filha que estava prestes a morrer, vem a mulher do fluxo de sangue. E pareceu que bagunçou um pouco a coisa, a ordem, mas não bagunçou não. Enquanto Jesus estava cuidando daquela mulher, estava preparando um testemunho de vitória para o outro lado. Ele estava preparando. Ele estava trabalhando com Jairo. E o que aconteceu? Chegou a notícia. Não adianta mais tu incomodar ele não, porque tua filha morreu. Já é tarde. E sabe o que foi que o Senhor falou para ele? Não temas, ela só dorme. Fica de pé. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: não temas. Não temas. Grave isso em teu coração. Você sabe a tempestade que você está passando. Você sabe onde é a dor. Você sabe onde é a falta. Você sabe o que tem colocado diante de Deus. Você sabe. Mas o Senhor, com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, Ele tem dito: não desista. Vai valer a pena. Não desista. Não temas. Não temas. E lá no Salmo capítulo 29, do versículo
versículo 3 a 10 diz o seguinte: a voz do Senhor é ouvida sobre as águas, a voz do Senhor é cheia do poder e majestade, a voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu tempo, todos gritam glória a Deus. A voz do Senhor não é circunstância, meu irmão, não é ferrolho nem porta, não é tempestade, não é circunstância nenhuma do inferno, nenhum decreto de Satanás na minha vida e na vida de vocês que vai prevalecer. Não, não é. Não, não é. A voz do Senhor rompe, a voz do Senhor arranca, a voz do Senhor desfaz, a voz do Senhor traz, acrescenta, modifica, abre caminhos e garante vitória. Aguarda mais um pouco. Aguarda mais um pouco. Tira teus olhos, tira teu coração dessa imagem, desse cenário. Há um céu aberto sobre nossas vidas. Existe um céu aberto sobre nossas vidas. Aquieta tua alma. Faz como o salmista Davi: aquieta minha alma. Eu preciso ouvir meu Deus falar. Eu preciso. Aquele que te ouve, aquele que te vê, que te gerou, aquele que sabe onde está a tua dor, tuas limitações, Ele vai despertar do barco. Ele vai despertar do barco. E Ele vai acalmar. E hoje nesse momento eu estou aqui como um boca de Deus na terra para declarar para a tua vida toda tempestade cessando, tudo aquilo que está fora do lugar voltando ao lugar, tudo aquilo que está como um tropeço, como embaraço, como falta de fé, incredulidade, como força negativa, sai em nome de Jesus, rompido, falsado, nada vai prevalecer, Pai, com os filhos. A tua palavra foi liberada essa noite, Senhor. A tua palavra foi entregue essa noite, Pai. Que meus irmãos saiam daqui entendendo que a confiança está em você, sobre você. Não é na força do braço, não é na força do entendimento humano, não é no que carregam, não é no que são, no que conquistou. Não, Pai, é sobre você, é através de você, é para você. Teu nome será testemunhado, teu nome será glorificado, não só uma vez, mas continuará, sempre continuará. Aquele que crê em mim descansa, diz o Senhor. Entra no descanso do teu Pai. Ele está agindo em teu favor. Ele não se levanta do trono dele para brincar de dar certo, não. Ele dá uma palavra, apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra do teu Pai, do nosso Pai, e as águas param, o vento, a tempestade cessa. O que é impossível para Deus? Pensa nessa situação. O que é impossível para Deus? O que é impossível? Aos teus olhos parece, mas eu te garanto, aos olhos do teu Pai, do nosso Pai, não é. Ele vai mudar cenários. Ele vai mexer na terra seca e vai fazer ela frutificar novamente. Ele vai trazer, sabe, aquelas pessoas com o coração ferido, maltratado, machucado, os filhos pródigos que estavam aqui, que hoje estão fora. Eles vão trazer, Ele vai trazer novamente. Oh, meu irmão, minha irmã, fica firme. Não abre essa convicção, não solta isso que você recebeu hoje à noite. Não é uma palavra qualquer. Deus está fazendo algo novo. Deus está modificando histórias. Deus está dando uma oportunidade de você escrever a tua história junto com teu Pai. Hoje Ele está te chamando. Filho, senta aqui. Eu estou conversando com você, mas eu quero ouvir de você. O que você acha sobre isso? Eu já sei os planos que eu tenho a teu respeito, e eu te garanto, são de paz e não de mal. Mas eu quero ter um diálogo contigo. Senta aqui no meu colo. Para me ouvir. Eu quero te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, que você não viu, nem imaginou.
São essas as que eu tenho preparado para a tua vida. Mas vem cá, eu quero te ouvir também. Eu quero falar com você. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Não temas. Eu sou teu Pai, o teu Senhor, o Deus Todo-Poderoso que te criou, que te formou. Eu não durmo, eu não cochilo, eu não perco batalhas. Eu sou o seu Pai. Eu sou o teu amigo. Eu sou o teu socorro presente. Eu sou a tua força. Eu sou a resposta que você precisa. Oh, aleluia. Aleluia. Você vai cantar mais uma vez esse refrão. Agora com a convicção mais forte. Que não há ferrolhos. Que não há portas. Não há paredes. Não há multidões. Não há ventos contrários. Não há tempestade. Você vai cantar de uma forma diferente. Porque você entendeu que nada é impossível para o teu Pai. Que você entendeu que se até agora foi de uma forma, precisa ser de outra. Você precisa sair de cena. Até agora é você que tem dito. É você que tem colocado as regras. Saia de cena. Não deixe isso esticar mais não. Prefira sair do meio das multidões. Saia de cena. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Ele vê. A palavra dele nos garante que ele não dorme nem cochila. Que ele está conosco também nesses tempos. Não é só no tempo da alegria, no tempo da dor. Na dor do luto, na dor da falta, na dor da rejeição, na dor da humilhação. Ei, mas pior passou ele, me ensinando e te ensinando que é possível. Não quero ser chamado de homem, de mulher, de filho, de filha, de pequena fé. Não faça isso. Não chegue a esse ponto de jogar tudo fora que você tenha aprendido. Essa palavra é pura. Essa palavra é poderosa para fazer muito, muito mais além do que a gente pede ou imagina. Se levante por dentro, coloque um sorriso no teu rosto. Vá dormir hoje em paz e diga: amanhã é um novo dia. O choro durou até hoje, mas amanhã eu vou amanhecer sorrindo. Há muito mais motivos para me agradecer do que pedir. Há muito mais motivos para agradecer do que pedir. Quando você olhar para o seu umbigo, você olhe para aqueles que estão lá no hospital. Você olhe para aquelas crianças que hoje não tem pai nem mãe lá no Rio Grande do Sul. Fora em tantos cantos que a gente nem imagina. Quando você for olhar para a sua dor, veja a dor do próximo, casamentos sendo desfeitos. Filhos largados na prostituição e nas drogas. Pessoas sem essa palavra. Pessoas sem um teto. Sem uma roupa de vestir. Sem um alimento. Se você ia chegar no hospital, agora está assim de gente. Enfermo, largado. Esperando uma vez para o médico olhar e ver o que é. Você está aqui, meu irmão e minha irmã. Você tem tudo. Lembra disso. Não deixa Satanás no meio do caminho bagunçar com tua semente e as águas do mar entrar dentro do teu barco, não. Rejeita, seja rápido em sentir, em perceber, em filtrar o que é de Deus e o que não é. Amém.